Eu falei com a Daisy antes de comprar os equipamentos, eu falei assim, Daisy, quando eu comprar os equipamentos, rapaz, eu vou gravar direto. Não foi isso que eu falei pra você, meu amor? E de repente eu fiquei 8 meses sem gravar. E eu estou voltando. Mas vamos lá. Devocional com Salmos 48. Dos filhos de Coré diz assim, verso 12 ao 14. Circulem por Sião, tomem sua medida, contem o número dos seus fortes. Observe o seu baluarte inclinado, subam os cumes de sua cidade satélite, então poderão contar a próxima geração. Todos os detalhes, a história de quem é o nosso Deus para sempre, que nos guia até o fim dos nossos dias. Isso é engraçado, porque nós somos uma nova geração. Se você parar para pensar, a gente de fato é uma geração que está estabelecida agora. É o nosso tempo, é o nosso dia, é o nosso momento. E parece muito com aquela jogada da tocha olímpica. Um corredor sai e ele vai passando o seu fogo para outra pessoa, que passa o fogo para outra pessoa. E de repente nós estamos aqui 6.000 anos depois, falando do mesmo Deus. E essa chama de forma alguma morreu em nós. De forma alguma morreu nos nossos antepassados. Os nossos antepassados passaram para os nossos pais, que estão passando pra gente, e a gente tem uma incumbência absurda de repassar isso pra frente. Mas nós estamos perdendo um pouco o tato com aquilo que Deus de fato tem pra gente. Por que é que nós, muitas vezes estabelecidos na igreja, vivendo coisas extraordinárias com Deus, vivendo coisas ímpares com o nosso Criador, se você perguntar pra qualquer desviado que existe na Terra, você está desviado? Estou. Mas Deus nunca fez algo por você? Você nunca viveu com Deus uma experiência? Você nunca viveu com Deus algo extraordinário? Essa pessoa vai falar, não, eu vivi com Deus experiências incríveis, mas parece que as experiências não são suficientes para fazer com que a pessoa fique na posição que Deus colocou ela originalmente dizendo. Ela viveu coisas maravilhosas, extraordinárias, mas parece que isso não foi suficiente para ela permanecer. Jesus disse em João capítulo 8, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês, mas se vocês permanecerem na verdade, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Então o nosso Deus, ele não gosta de trabalhar muito com tiros fortes, mas de pequeno alcance. Deus não é aquele que nos propõe a correr uma corrida de 100 metros. Com Deus nós corremos uma maratona. Permanecer de fato é importante. E permanecer muitas vezes não acontece porque vivemos experiências extraordinárias. Quando Deus tirou o povo do Egito, você se lembra o que aconteceu? Eles viram o mar se abrir, coluna de fogo. Eles viram a maior potência política, militar do seu tempo se afundar na sua frente. O mar aberto em duas partes esmaga com a pressão da água Faraó e os seus adeptos. E de repente, vivendo tudo isso de modo extraordinário, diz a Bíblia que eles olham para Moisés e falam, Moisés, nós estamos com vontade de comer carne. Pelo menos no Egito nós tínhamos pepino, alho e cebola. No Egito nós tínhamos covas, mas aqui nós precisamos comer carne. Ou seja, não acreditamos que Deus está conosco no deserto. Nós não acreditamos que a partir das experiências extraordinárias que nós vivemos com Deus, podemos viver a partir de agora experiências extraordinárias. Porque experiências, elas mostram quem Deus é. Mas a permanência em Deus transforma quem nós somos. Nós acreditamos que Deus está para além da experiência. Isso é um nível de maturidade absurdo. É você não se sentir arrepiado no culto. É você não se sentir energizado pelo Espírito Santo na igreja, no seu quarto orando, mas você confia que Ele está ali, porque Ele disse que estaria. O mais importante é que a experiência que eu estou vivendo é confiar na palavra que Ele liberou para minha vida. E aquilo que Ele liberou para minha vida, Ele mesmo diz, passa o céu, a terra vai se passar, mas as palavras que eu liberei para sua existência, elas não passam de forma alguma. E uma das preocupações que eu tinha, e o meu pastor Fernando, ele disse para mim uma coisa que nunca saiu da minha cabeça: você não se tornará um grande pregador por trazer pessoas à frente na hora do... Em Salmo 48, ele diz assim, ó, nós contaremos as próximas gerações. E o que é que nós contaremos às próximas gerações? Como Deus, ele de fato é bom. Nós temos que romper o nosso tempo. Nós temos que fazer que o nosso tempo seja rompido, porque as próximas gerações, elas precisam ser incendiadas por alguém que carrega o fogo do Espírito, porque senão automaticamente nós vamos chegar naquele lugar para a próxima geração e vamos falar para eles, nós apenas temos uma ideia do que é Deus, nós não o conhecemos de fato, nós não nos relacionamos com Ele, e na realidade, próxima geração que está vindo, nós não temos quase nada para passar para vocês, porque aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, nós perdemos pelo meio do caminho. Confundimos Deus com Deus que propõe a gente não uma vida de obediência, mas uma vida de barganha. Nós olhamos para o evangelho da cruz e os maquiamos de uma forma onde ele se tornou o evangelho da prosperidade. Na realidade, vai ser um dia muito complicado você olhar para a próxima geração, como aconteceu na Europa, e não ter nada para passar para eles. E Deus está dizendo, o baluarte inclinado, ele se estabelece. O baluarte inclinado, ele está firme. Ele é a coluna forte que olha para a terra e convive com eles. O nosso Deus nunca esteve aquém de quem nós somos. Pelo contrário, ele está disposto a se envolver conosco e encandecer o nosso coração. Se eu pudesse encerrar esse devocional, eu já vou encerrar, poderia dizer que o Salmo 48, ele reflete um ministério não para o nosso tempo, mas um ministério que transcenderá o nosso tempo. É viver algo extraordinário com Deus ao ponto de encandecer, inflamar, incendiar a geração que está vindo.
e muitos deles que nem nasceram ainda. A permanência em Deus revela que o evangelho funcionou na nossa vida, onde tudo se tornou novo, porque as coisas velhas se passam. É como se Deus soprasse um vento e as cinzas do altar saíssem e nova lenha fosse colocada para encandecer com o fogo antigo. O fogo é o mesmo, mas a lenha lá precisa mudar. As lenhas que são colocadas no altar se transformam em cinzas, mas a paz de Deus vem e retira para que o fogo antigo possa encandecer a lenha nova. Então que nós possamos levar adiante aquilo que nós recebemos, e que aquilo que Deus deu aos nossos pais não morra em nós, porque nós queremos contar às próximas gerações que o nosso Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias, porque o nosso Deus, ele é bom o tempo todo, que o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o devocional com Salmos de hoje.